Com o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, impeachment do ministro Alexandre de Moraes se torna absolutamente inadiável. E é por isso que nós estamos protocolando este pedido junto à mesa do Senado com assinaturas de deputados federais e de senadores, em virtude da sua desídia. Senhor presidente, conforme diz a Lei 1079 de 1950 dos crimes de responsabilidade, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 4, no seu artigo 39, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do caso. Senhor presidente, o que aconteceu é muito mais do que gravíssimo. O que aconteceu foi realmente criminoso. Faleceu ontem, senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, faleceu ontem Clériston Pereira da Cunha, que tinha do Ministério Público Federal a sua liberdade, deputado Cherini, solicitada ao ministro Alexandre de Moraes, sabe quando? No dia 1º de setembro. Nós estamos em 21 de novembro. No dia 8 de janeiro, aliás, o Clériston, ele estava, vou achar aqui as imagens, às 15 horas e 57 minutos, o Clériston estava trabalhando. Ou seja, quando a depredação já tinha começado, ele soube das manifestações, acabou indo aqui para a região da Praça Três Poderes e depois, dentro do Senado Federal, uma foto dele atrás da barreira de policiais se protegendo. Não há nada que o incrimine. Ele desde 2022, ou que o incriminasse, desde 2022 ele sofria efeitos pós-Covid, uma grave comorbidade. Havia laudo de uma médica no dia 11 de janeiro, ele foi para Papuda no dia 9, foi preso que dia 8, foi levado à Polícia Federal no dia 9, e a médica dizia o seguinte: em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. Dia 11 de janeiro, o presidente Gilberto Nascimento, que ora está conduzindo os trabalhos desta casa. No dia 31 de maio, depois de vários atendimentos médicos terem sido realizados para este prisioneiro ilegal, a defesa protocolou o seguinte: a segregação prisional poderá ser sentença de morte, e diz depois, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra. No dia 1º de setembro, o Ministério Público diz ao ministro Alexandre de Moraes que a liberdade deste prisioneiro deve ser concedida segundo os procuradores. O procurador representando a PGR, Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. E até o dia de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, não só neste caso, como em no mínimo outros 7 casos que tardam meses para ser avaliados, até o dia de ontem, Alexandre de Moraes não deu a liberdade solicitada pelo Ministério Público. Clériston morreu. Veio a óbito durante o banho de sol no pátio da Papuda, exatamente como alertavam os seus defensores, e pior, no dia 7 de novembro, Bruno Azevedo de Souza, defensor de Clériston, diz o seguinte: com efeito, a defesa reitera todos os argumentos apresentados nas alegações finais e reitera para que sejam analisados os mais de 8 pedidos de liberdade do acusado, que até o presente momento parecem ter sido simplesmente esquecidos por esta respeitosa corte. Corte até pode ser respeitosa como instituição, mas Alexandre de Moraes não merece o respeito do cidadão brasileiro, merece o impeachment. O Senado da República, por omissão, se não agir, será responsável por esta morte, por este óbito, e quantas mais virão?
repito, a 7 nessas condições, alguns com comorbidades também. Agradeço aos mais de 50 parlamentares, e teriam sido mais se não fosse a urgência do caso, e as dezenas de senadores que assinaram conosco um pedido para que Alexandre de Moraes urgentemente dê a liberdade requerida pelo Ministério Público. E aqui, senhor presidente, repito aquilo que tenho dito muitas vezes, não é questão partidária. Antes de Vossa Excelência sentava aí, na presidência da casa, a deputada Maria do Rosário, que, reagindo à manifestação do deputado Alberto Fraga, disse que também se solidarizava com essa morte, demonstrando, senhor presidente, que aqui não estamos falando de partidos políticos, de golpe, de narrativa, estamos falando de vidas humanas que estão se perdendo devido ao abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF por ação e por omissão. A CPI do abuso de autoridade precisa ser instalada, estamos recolhendo as assinaturas e faltam apenas, senhor presidente, 24 assinaturas neste momento. Para concluir, deputado, por favor. E o impeachment do ministro Alexandre de Moraes se tornou absolutamente inadiável. Já deveria ter acontecido. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tinha ciência dessa situação, que levei a ele ainda na semana passada, sabe que precisa abrir esse processo de impeachment e fazer com que os senadores da República representem de fato cidadãos brasileiros que não querem mais Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Esse é o nome do preso político assassinado no nosso país. Clériston morreu de um mal súbito, tomando banho de sol no complexo da Papuda. Um preso político que estava sem a individualização da conduta, sem o devido processo legal e sem sentença. Estava numa prisão preventiva desde o dia 9 de janeiro. Aliás, ele estava, sim, sentenciado. Ele foi sentenciado à morte pela ditadura da toga, que está instalada no nosso país. O relatório médico dizia, desde janeiro, que ele sofria de comorbidades, que ele tinha graves problemas de saúde, que ele era hipertenso, que ele tinha diabetes. E tudo isso foi ignorado. A sua família agora chora pela morte desse pai de família. Ele deixa esposa, deixa 2 filhas que terão que ser criadas agora sozinhas. Ele fazia uso de medicamentos, ele foi atendido 36 vezes durante o seu encarceramento na Papuda. E havia 8 pedidos da defesa para que ele pudesse cumprir a pena em liberdade. Aliás, que pena, porque ele estava numa prisão preventiva, uma ditadura, uma tortura contra um pai de família. No dia 1º de setembro, após 8 pedidos da defesa, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou favoravelmente para que ele pudesse cumprir a sua pena em liberdade, porque ele tinha todos esses problemas de saúde, assim como há outros 7 nas mesmas condições na Papuda. Só que esse pedido feito pela defesa e que foi deferido pela PGR, não foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes sentou naquele despacho e nunca olhou essa solicitação da defesa para que ele pudesse cumprir a pena em casa, numa liberdade provisória, com tornozeleira, cheio de mazelas, sequelas, doenças graves. E o fato mais curioso é que em outras oportunidades o STF se manifestou favoravelmente para que políticos corruptos pudessem cumprir pena em liberdade domiciliar, que era o único pedido da defesa para Clériston Pereira da Cunha, que inclusive nos autos mostra que às 3h57 da tarde, Clériston estava trabalhando no mercado, no comércio que a família tem. Ele chegou após todo o vandalismo que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes,
mas ele foi sentenciado à morte, não teve individualização da pena, e hoje, ironicamente, nós assistimos o presidente Lula condecorando seu algoz, o responsável pela sua morte, porque foi omisso, tinha a caneta para que ele pudesse cumprir essa pena em liberdade provisória, que é o Alexandre de Moraes, com o mais alto grau da Ordem do Rio Branco, ao lado do ministro de Direitos Humanos, numa celebração macabra, como se fosse um culto à morte. Foi o que nós vimos hoje. Mas eu digo para vocês, isso não pode passar em branco. Chegou o momento de fazermos o impeachment de Alexandre de Moraes. Há muito tempo, senhor presidente, peço mais um minuto para concluir. Chegou o momento dessa casa se manifestar, e mais do que essa casa, o Senado Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é responsável sim por essa morte, ele tem sangue em suas mãos, mas os senadores, caso não façam o pedido de impeachment, caso não promovam esse impeachment de seu algoz, que incorreu no crime de desídia diante de suas funções que deveriam ser feitas, eles também serão responsabilizados por essa morte de um inocente pai de família. Por isso pedimos aqui a todos que tenham sensibilidade, não só pelo respeito aos poderes da República, a nossa democracia que vem sendo aviltada, mas se não tenha isso, pelo menos tenham a um pai de família que foi sentenciado à morte e assassinado em nosso país, Clériston Pereira da Cunha. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.